A paz do Senhor Jesus esteja convosco, esteja no teu lar. Tudo bem? Estamos reunidas aqui mais um dia para continuar falando sobre curando as feridas emocionais. Já aprendemos e identificamos quais são as raízes da rejeição que nós carregamos. Já identificamos também que nós levantamos alguns muros emocionais para nos afastar das pessoas e criamos alguns padrões de proteção emocional para manter essa distância, para não sermos feridas novamente. E hoje nós vamos falar sobre rejeição e perfeição. E para extrair um pouco mais sobre esse tema, né, destrinchar esse tema conosco, a nossa pastora Gláucia estará trazendo esse tema. Mas antes de passar a palavra para ela, eu gostaria que a irmã Nívia nos elevasse em oração, apresentando mais esse momento que o Espírito Santo tome à frente. Amém? Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, queridas. Então, vamos orar. Pai amado e santo, eu quero te agradecer por este momento reunido aqui entre amigas de Deus e entre amigos de Deus. Eu quero, Senhor, apresentar a pastora Gláucia, apresentar cada um que vai participar aqui conosco e aqueles que vão ver no hoje deles. Senhor, que eles recebam palavras remas, palavras direcionadas, palavras de libertação, de cura, palavras, Senhor, de revelação, para que possamos cada dia mais nos conhecer, cada dia mais, Senhor, tirar qualquer influência das trevas que possam estar perturbando o nosso espírito, a nossa alma e, consequentemente, o nosso corpo. Muito obrigada por este momento. Toma a direção, Pai, em nome de Jesus, esta é a minha oração. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Pastora Gláucia, fique à vontade. A paz do Senhor, queridas, a todas aí, todos que estão nos acompanhando, né, através esse momento, através aí da internet, né, que vão ter acesso também, ou estão tendo acesso nesse momento, a essas informações. Queridas, né, como a Miriam já falou, né, já foi falado anteriormente, né, alguns outros passos relacionados aí a justamente como curar, né, nossas feridas emocionais, né? Nós sabemos que nós temos muitos desafios com relação a esse tema, né? Infelizmente, assim, hoje o que mais tem causado, né, dores na fase adulta, né, principalmente porque a raiz para ela se tornar, né, vamos dizer assim, quando você inicia a vida, você inicia com uma folha bem limpinha, né? A gente costuma pensar dessa forma. Nós viemos bem, bem puros, bem limpos, né? E aí, para se tornar assim, quando a gente fala o termo raiz, é porque já tem algum tempo, né? A coisa já está instalada há algum tempo da nossa vida, né? Então, assim, quando a gente chega nessa fase adulta, é quando nós começamos a observar mais, né? Atentar um pouco mais para as nossas atitudes, perceber os nossos comportamentos, né? E dessa observação, você acaba entendendo que tem algo que não está bem contigo, né? Algo que não está de acordo, né? Não é algo que, como a gente costuma colocar entre aspas, não está normal, né? Então, é nessa hora que nós vamos atentar, né? Olhar um pouco mais, observar um pouco mais para o nosso interior e até mesmo buscar a nossa história pregressa também, né? Para que a gente possa também nos entender e nos compreender e até tratar, né? Porque, assim, quando a gente não conhece, a gente não sabe as raízes, né? Não temos dados sobre o que possivelmente
tem nos causado hoje esse tipo de atitude, esse comportamento, dificilmente nós vamos cuidar, nós vamos tratar, né? Então, assim, a melhor coisa que nós podemos fazer mesmo é identificar. E esse tema, né, esse capítulo 6, que fala sobre a rejeição e imperfeição, ele nos traz assim muito claro algo, né, a respeito de como nós devemos nos comportar mesmo, né, para que a gente não possa mais nos enganar e também de uma forma mais suave viver as relações. Eu sempre costumo dizer que as relações elas têm causas, né, é onde nos causa as nossas feridas, mas também é onde nós somos curados, né? Então nós não podemos viver sem relações, né? Nós fomos seres formados e criados pelo nosso Deus para nós interagirmos, para nós vivermos, né? Na companhia um do outro, não fomos criados para estarmos isolados, nem vivermos assim, como algumas pessoas até dizem, nós não somos ilhas, né? Nós devemos estar em comunhão um com o outro. E só que para nós estarmos nessa comunhão um com o outro, nós precisamos entender também um pouquinho, né, a respeito de comportamento mesmo, né? Porque senão a gente vai, de alguma forma, como já foi falado no capítulo anterior, sobre a questão dos muros, né? Vamos criar muros em vez de pontes, tá? Então, vamos falar um pouco, cuidado com a expectativa irrealista de perfeição, né? Então, assim, ninguém é perfeito, né? Já começamos pensando desse ponto, não existe essa perfeição, né? Olhando para o lado mais bíblico do cristianismo, a perfeição única é Jesus, né? Então Jesus é que nos torna perfeito, mas pela graça dele, pela misericórdia dele, né? Mas não existe esse termo perfeição para um ser humano, não existe. Então, ao lidar com pessoas, nós devemos sempre lembrar que é impossível que elas ajam de maneira perfeita. Então, é aquilo, quando você cria expectativa a respeito de alguém, né, você se decepciona, você se frustra. Por quê? Porque quando a gente acha que o outro não pode falhar, não pode errar, né? Então, assim, você vai se decepcionar, não tem jeito, tá? Então, quando você já tem essa visão, pelo menos, de que o ser humano é falho, né? De que o ser humano, ele erra, né? E nós estamos nessa vida justamente, eu acredito, com essa missão de crescimento, né? De desenvolvimento mesmo. Segundo a ciência, diz que nós aprendemos até no último dia da nossa vida, nós estamos aprendendo, né? Então, até a morte, nós vamos, até o dia que a gente puxar o último suspiro, vamos dizer assim, nós vamos estar sempre aprendendo, né? Nós somos seres que estamos em constantes mudanças, em constante crescimento, né? Então, nós precisamos também ter essa visão para que a gente não perca a esperança, né? Para que a gente ache assim que não tem mais jeito e pensar que nós não podemos alcançar mudanças, tá bom? Então, não crie expectativas, porque isso é uma coisa irreal, né? Ao lidar com pessoas, você deve lembrar que é impossível que elas ajam sempre de maneira perfeita, é impossível, não importa quão maravilhosas elas sejam, nunca cometer erros ou dizer a coisa errada na hora errada, ou seja, com relação à ciência, né? Assim, a gente estuda um pouco sobre comportamento, né? Então, a gente também entende que nós temos aquele nosso lado sombra, né? E que essa sombra, né, que é o lado escuro, que a gente diz, só é controlado, vamos dizer assim, por conta mesmo, muito, né, por conta de valores, coisas que você aprende na sua vida, né, que você vem já de uma caminhada de aprendizado, e também eu creio muito nisso, né, quando a palavra de Deus diz sobre a questão do Senhor, né, controlar em nós todo o nosso ser, né, ter esse controle, esse domínio próprio. Caso contrário, né, a nossa sociedade seria algo muito louco, né? Já temos visto muitos comportamentos sem controle, né? O que mais nós temos presenciado ultimamente, né?
falas e coisas assim, tipo, poxa, fulano me decepcionou, né? Por quê? Porque você ali criou aquela expectativa de que né, aquela pessoa não podia errar, né? Ou aquela pessoa não tem nem o direito de errar também, né? Nós somos às vezes tão assim nesse sentido de cobrar, né? Talvez porque nós também nos cobramos isso. Nós temos aquela é até uma das causas, né, de adoecimento é a questão do perfeccionista, né? Então, quando nós somos muito perfeito, muito perfeccionista, acaba também nos adoecendo, porque nós não temos como sustentar uma perfeição 100%. E quando eu erro, né, quando eu falho, né, eu mesmo vou e trago chicote para me punir, né? Eu já sou a primeira a me punir, né? Além das outras pessoas que me cercam. Né? Então, assim, isso só contribui para a tua própria doença, né? Então, já começa a trabalhar essa questão de entender que o ser humano é falho, né? Erra, é possível de erro. Nós podemos, né? Temos, vamos dizer assim, temos por sermos seres humanos, temos né? Nós, por sermos justamente humanos, nós vamos falhar, nós vamos errar, e por conta disso, é que nós também devemos entender, assim como eu erro, o outro também pode errar, porque o que a nossa visão é que às vezes assim o outro até pode errar, mas eu não posso errar. A nossa cobrança é tão grande, ou então vice-versa, né? Eu até falho, mas eu não suportaria o erro do outro, a falha do outro, né? Então, só que com relação a tudo isso, o que a gente acaba trazendo para o nosso próprio coração essa questão do adoecimento mesmo, onde chega a falar sobre essa questão da rejeição, né? A gente se sente tão, tão imperfeito que a gente não cabe no mundo, né? A gente se sente tão, tão, tão fora da linha que às vezes você prefere dizer assim, então já não tem jeito, então eu prefiro viver nessa linha de isolamento, né? Nessa linha aí você começa a desenvolver aquele tipo de comportamento também, que a pessoa sempre vai se achar vítima, né? E ela não consegue superar. Enfim, tem muitas coisas, sabe, Miriam e meninas aí, que envolve, eu acredito, esse tema também. Nós humanos temos uma tendência de tentar mudar os outros, né? Isso é fato. E segundo, também tem uma abordagem que diz que o outro é meu espelho. Então, aquilo que eu não suporto no outro é porque ele está me refletindo, né? Então, assim, eu tento mudar, né? Quero mudar o outro, né? Eu vou querer estar mudando, né, as atitudes porque me incomoda de alguma forma também, né? Eu falo mais no sentido, assim, de às vezes um comportamento é, que a sociedade não aprova, né? Alguma atitude. Às vezes são coisas até não tão graves assim, mas uma ação que a pessoa faça, sabe, que me inquieta, que me incomoda, né? E aí eu quero porque quero mudar. E isso também não funciona, não vai adiantar, né? Primeira coisa que nós temos que fazer é, se eu quero mudança também no outro, eu começo por mim, né? Eu já começo trazendo essa mudança em mim mesmo. Então, nós temos essa tendência, tentamos treiná-los, né, de forma que eles, né, nunca nos machuquem, buscamos viver no estilo de vida tipo incubadora, no qual ninguém pode nos tocar ou abalar. Né? Então, eu lembrei agora de uma situação com relação a essas mudanças, né? Uma vez o Senhor falou para mim, né, no meu coração, com relação a isso. Né? Então me inquietava tanto, eu dizia, puxa vida, por que fulano não é assim? Deveria agir dessa forma, né? E isso nas minhas ideias ali, julgando, né, a ação do outro, achando, poxa, se ele agisse dessa forma, seria bem melhor, né? Com toda certeza ele ia ser mais feliz, né? As pessoas que estão próximas também, e aquilo ali me inquietava tanto, a ponto de, às vezes, a gente até chegar a entrar em algum embate, né? De dizer assim, eu não concordo com a tua atitude, acho que você tem que ser assim. Aí a gente dá aquela de professora, né? De educadora, e a gente quer, porque quer, né? Que a pessoa
seja transformado. Só que por trás desse comportamento, é como eu falei, tem toda uma história, tem todo, né, um padrão de comportamento que a pessoa já vem, sabe, há muitos anos ali vivendo, e aí não, você quer transformar o outro, às vezes, em uma semana, num dia, num mês, num ano, enfim. Não acontece, né? Não existe isso, infelizmente. E aí eu falava, né, para essa pessoa, até porque na época eu lembro assim que eu estava bem recente, eh, eu estava recente na igreja, né? E assim, eu achava muito bom os valores que eu passei a aprender ali na igreja, e eu dizia, poxa, mas isso que é legal, por que que fulano não vive assim? Deveria viver dessa forma. E aí eu começava a querer, porque queria que a pessoa, tipo, aceitasse aquele conceito que eu havia adotado para a minha vida, mas a pessoa ainda não tinha entendido nada a respeito desse novo conceito que eu estava adotando. Até que o Senhor veio no meu coração e para que eu não sofresse mais, né, porque a gente acaba sofrendo no, no quesito mudança, né? A gente quer que o outro mude, mas a inquietação fica conosco, porque você não vê a mudança e a pessoa não está nem tipo assim, né? Bom, eu mudo no meu tempo, né? E aí, naquele momento, o Senhor falou no meu coração e dizia, olha, a, as coisas não são assim, né? As mudanças, elas são pessoais, né? São subjetivas, e é no tempo da pessoa, né? Você viu, você conseguiu enxergar, mas a pessoa não conseguiu, né? Então, mudou você, ótimo. Então, e ore para que a outra pessoa consiga enxergar também, né? Então, assim, a partir daquele momento eu relaxei, descansei, eu digo, não, pelo amor de Deus, estou carregando já além da minha, querendo carregar outra carga, né? Que não é minha, é dele, o problema é dele, né? Então ele vai ter no momento dele se assim, né, ele conseguir, né, ter essa graça aí de conseguir enxergar, né? Mas assim, para vocês entenderem que nós não conseguimos de forma alguma mudar ninguém, né? E a gente faz isso, sabe, gente? É porque de alguma forma é tão interessante essa questão que você quer mudar para que as pessoas também não te machuquem, né? Porque aquele comportamento de alguma forma te afeta. Entende? Então, assim, poxa, e aí você já fica com aquela tua. É como se fosse assim uma arma, né? A gente sempre costuma dizer que a pessoa ela acaba levantando como se fosse um escudo para ela de proteção, né? Então, essa questão de você querer mudar o outro em algum comportamento que te causa algum sentimento, às vezes até de desvalor, um sentimento assim que te leva para baixo, né? Que você não acha legal, que te ofende, né? É porque de alguma forma aquela atitude daquela pessoa ela está te afetando e aí você quer mudança porque você não quer mais que ela te machuque, né? Você também está querendo de alguma forma ali te proteger, né? E aí nós acabamos agindo dessa forma, de forma errada mesmo, sabe? Não, não, então tire essa ideia de querer mudar outra pessoa. Você quer ajudar alguém a se transformar? Transforme-se primeiro, mude-se primeiro, tá? E se for o caso, como a gente sempre costuma dizer, né? A gente aponta os caminhos, né? Olha, esse é o caminho, como a palavra de Deus nos orienta também. Esse é o caminho, né? É, todos nós, como seres humanos, temos a questão do livre-arbítrio, né? Deus nos dá esse livre-arbítrio, né? E, e de alguma forma, essa liberdade, ela é para todos, né? Então, nós podemos apontar o caminho, dar uma orientação, né? A- Até mesmo a questão, por exemplo, quando você quer ajudar alguém que está adoecido, se essa pessoa não aceitar, né, que ela está adoecida, que ela está doente, ela tem até ela mesmo tem a dificuldade de chegar a encontrar aí o caminho da saúde mesmo, né? Porque ela precisa ela mesma primeiro reconhecer, né? Então por aí a gente já entende que as outras coisas também devam ser assim. Perfeição, né? Um tipo de proteção. Olha só, quando eu falava lá no início sobre a questão do perfeccionismo, né? É, quando nós temos essa atitude de perfeccionismo, né? O que que é o perfeccionismo? Segundo o dicionário, ele define perfeição como não
não faltar nada essencial, se dar mais alta excelência, né? Ser da mais alta excelência, desculpa, gente. É impecável, é exata, sem defeito, irrepreensível e surpreendentemente excelente. Essa definição ela é correta do ponto de vista natural, né? Mas com relação à vida espiritual de uma pessoa, né, com toda certeza, não. Justamente por conta disso. Gente, a nossa, a nossa ideia, né, essa questão do perfeccionismo, principalmente a- atualmente, né, assim, as pessoas elas querem estar perfeita em tudo, seja ela no corpo, né, na parte mais na questão mais estética, né, também que entra aí essa questão da perfeição, né, não querem, não aceitam, então isso aí não é legal, porque nós temos, por detrás de toda essa questão do perfeccionismo também, às vezes a gente, se for analisar bem mesmo, existe assim interesses, né, muitos interesses por detrás, quando eu falo sobre a questão da estética, né, principalmente a cobrança para mulheres, né, as questões mesmo, essas cobranças que a própria sociedade mesmo, né, prega, enfim. E aí, quando você não tem essa questão da perfeição, né, segundo a sociedade prega, aí, mais uma vez, a gente vai falar, adoece. Né? Por quê? Porque você acha que você precisa ser perfeita, como aparece nas capas de revistas, como aparece aí, né, na grande mídia, né? Então, assim, o que mais você vê são pessoas com a aparência, né, impecável. Recente, inclusive, chegou uma amiga nossa, né, que retornou do tempo de licença maternidade, e aí alguma coisa assim, nós estávamos comentando e alguém falou assim, nossa, nós não estamos que nem uma determinada influência aí que, né, que teve bebê recente, mas mostrou-se assim com uma perfeição no corpo, né, até com uma roupa bem mais para mostrar mesmo o corpo, como se ela acabou de ter o bebê e estava naquele quadro perfeito, né? E a gente olhando para a nossa realidade, aí não é assim, né? Não é bem assim, não, gente. Sabe? Totalmente diferente. E, ou seja, e se eu for me basear por isso? Eu vou sofrer muito. Eu vou achar que eu sou a pior das piores, né? Nossa, como é que essa pessoa consegue? Eu não consigo. Eu sou muito insuficiente, né? Então, vem muitos conceitos assim para nos deixar muito para baixo quando nós nos deparamos assim com esse padrão aí, né, meio que não muito real, né? Então, o perfeccionismo, gente, é praticamente isso, é você achar que você não deva nada, você é excelente em tudo. Então, por detrás também de uma atitude perfeccionista, existe alguém que se cobra muito. Entende? Existe alguma pessoa ali que ela não se permite, né, faltar, errar, né? E quando você vive nesse ciclo, né, vou dizer assim, de cobrança, você, com toda certeza, a gente não tenhamos dúvida, a questão do adoecimento, né? Você vai acabar adoecendo porque você não vai conseguir, né, ser essa pessoa perfeita, tá? E aí, quando ele fala, né, olha, isso aí segundo o padrão, segundo o padrão humano, vamos dizer assim, mas e o que a Bíblia fala com relação a isso, né? A definição bíblica de perfeição é crescer até a completa maturidade. Eu amo isso, gente. É aquilo que eu falei. Por quê? Eu lembro que uma vez eu estava com, assim, né, com minhas. Porque, tem um momento na vida que a gente fica pensando, meu Deus, né, até chegar à estatura, né, de um varão perfeito. E aí a gente fica, quando falha, meu Deus, quando é que eu vou chegar a essa maturidade? Parece que todo tempo eu tô passando por lições como se eu não tivesse aprendido, né? E aí foi quando o Senhor falou no meu coração justamente um versículo bíblico, que não estou agora, não lembro, mas fala justamente sobre isso, que né, até que a nossa vida cristã é o tempo todo de aprendizado, né? Que você também está em todo o tempo aprendendo, né? Alcançando, buscando aquela maturidade.
né? Isso não significa que nesse exato momento você não poderá fazer nada errado, né? O que a palavra realmente significa é que, no sentido bíblico, são pessoas que estão prosseguindo para o alvo da perfeição. Ou seja, na nossa caminhada, vamos estar sempre aprendendo com Jesus, todo dia uma novidade, né? O nosso Deus não é um Deus estático, né? Não, ele é dinâmico, todo dia. Nosso Deus é grande, sabe? Em ensinamento, né? Então, todos os dias nós estamos aprendendo, quando nós deixamos Deus realmente guiar né, a nossa vida. Então, seja uma falta, seja um erro, seja uma dificuldade que você esteja passando, né, um problema, entenda, né, que de alguma forma você vai tirar um aprendizado para a tua vida, sabe? É, talvez, quem sabe, às vezes a gente pensa assim, né, meu Deus, que situação é essa, né? Parece assim, como eu sempre também uma outra frase que me vem aqui à mente é que diz que a vida ela é pedagógica, né? Ela também nos ensina, né? As pessoas têm os seus assim, eu assim, quando eu vejo a Bíblia, eu digo, o Senhor já falava a respeito disso, Deus já fala a respeito dessa questão, né? Aí vem a ciência e dá uma dosada ali naquilo, olha, é isso mesmo. Aí, né, enfim, então todas essas palavras, tipo, mais científica, elas estão muito conectadas às coisas da Bíblia, né? Eu vejo quando diz, olha, a vida é pedagógica, os filósofos já falam isso, né? Então ela vai sempre estar te ensinando alguma coisa. Então, ainda diz assim, se você não aprendeu, pode passar a lição de novo. Ou então, quem sabe, essa lição vai te ensinar outra coisa, né? Então, assim, nós precisamos estar atento também para esse quesito aprendizado, aproveitar, né, e ver, ouvir e entender o que o Senhor também está querendo te ensinar, né, nesse exato momento de dificuldade ou de problema, né, que a pessoa está passando. Então, a maioria das pessoas com raiz de rejeição sofre insuportavelmente com o problema do perfeccionismo. Deus quer que sejamos felizes. Amo isso, gente. Eu acredito piamente nessa palavra, sabe? Miriam, né, Nívia, vocês aí que, né, têm trabalhado esses livros, eu acho muito louvável, sabe? Porque a autora, né, a Joyce, ela tem assim um testemunho de vida assim tremendo, né, de mudança mesmo, né? A gente percebe, é nítido que a pessoa ela alcançou, ela entendeu, sabe? É como diz assim, nós temos que entender qual é o real objetivo do cristianismo na nossa vida, né? Enquanto a gente não entende, a gente se bate muito, sofre demais, né? E é como se fosse a ciência, para você compreendê-la, você precisa estudar muito, né? As meninas aí, né, que já têm essa caminhada aí, né, nessa área mais acadêmica, elas sabem disso, né? São horas para entender um pensamento, são longos anos para se compreender uma teoria. Mas quando você chega, né, para conhecer a Jesus, às vezes a gente fica muito no raso, a gente não consegue, como diz a palavra de Deus, Deus ele diz que ele tem coisas, segredos, né? Segredos escondidos, que se a gente não tiver atento, a gente passa despercebido, né? Então, quando ele fala essa frase assim, Deus quer que sejamos felizes, eu também acredito muito nisso, sabe? A maioria das pessoas com raiz de rejeição, elas sofrem, e isso é uma verdade, gente. Infelizmente, né, essa questão da rejeição, isso pode ser até na hora da gravidez, né? Ali na concepção ainda da criança, ela já pode começar a sentir uma rejeição, né? Às vezes é uma gravidez que não foi planejada, né? Não foi esperada, não foi desejada. Então, nossa, aí eu fico meio, às vezes quando eu passo para refletir a respeito desses adoecimentos, essas doenças, né? Que muitas vezes elas estão muito ligadas, né? Às nossas o início, né, da nossa formação, eu fico imaginando assim, eu digo, meu Senhor, nós temos assim uma sociedade adoecida. Nós precisamos
nos curar, né? Precisamos ter essa cura, sabe? Nós precisamos desse... Por isso, eu acredito que o evangelho, ele tem esse propósito mesmo, né? Da cura, né? Porque quantas pessoas não passaram, né? Desde a sua infância, passaram por momentos traumáticos, né? Que elas hoje entendem que elas não foram amadas, que elas não são queridas, que elas não são aceitas. E aí, interessante que parece que cada fase da vida do ser humano é uma experiência, né? Às vezes a pessoa já tem uma rejeição lá na infância, né? Já sofreu, como eu falei, teve lá sei lá, não foi planejada a gravidez. Aí a criança ali já está sentindo, porque a mãe não faz nenhum esboço que a criança é bem-vinda, né? Passa seu tempo de gestação sem fazer um carinho, sem conversar, né? Ou seja, eu estou aqui só, né, esperando a hora dessa criança sair, porque mais, né, mas não foi planejada, é mais sofrimento do que alegria, né? E essa criança vai sentindo tudo isso. E muitas vezes, quantas crianças aí também, né, elas não têm a paternidade, entendeu, assumida. Isso é mais um outro fator de rejeição também, que o ser humano vai, né? Aí vem os abusos, várias coisas que às vezes pode vir a acontecer na vida desse indivíduo. E aí tudo isso vai formar o quê? A questão da rejeição. Aí quando eu chego na fase adulta, eu não me sinto amada, eu não me sinto querida, mesmo que as pessoas estejam me amando, ainda que haja amor, mas parece que não é o suficiente, né? Porque não foi tratado, não foi cuidado, essa ferida está aberta ainda, né? Então, assim, essa questão E aí, o que que acontece? Eu quero fazer tudo para que as pessoas não me rejeitem mais. Então, para isso, eu tenho que ser perfeita. Eu não posso errar, eu tenho que ser perfeita, porque gente, essa questão da rejeição, pessoalmente, eu também passei por isso. Eu lembro, eu não sei em que momento da minha vida, né? Mas assim, eu achava que eu não era, eu não era amada o suficiente, né? Tinha essa ideia. Então, assim, eu já não era questão, porque existe, eu acho que existe duas vertentes também, sabe, menina? Tipo assim, a necessidade de você ser perfeita ou a necessidade da rebeldia, porque pode trazer também a questão da rebeldia, entendeu? Ou eu, né, quero ser perfeita para ser aceita, ou então tipo, já ninguém gosta mesmo, então eu vou entrar nessa linha da rebelião, né? Vou ser rebelde e aí, né, não vai ser muito diferente. Já estou acostumado com a rejeição, né? Vamos dizer assim. E aí, essas pessoas que querem ser perfeita demais é justamente por conta disso. É porque elas não querem, elas não suportam a rejeição, né? Dói para elas isso, né? Então, às vezes, elas até sentem obrigadas, sabe, a levar cargas muito pesadas, né? Elas não conseguem dizer não, né? Não sabem, não conseguem mesmo assim se sentirem queridas, né, se não tiverem em sacrifício, vamos dizer. E eu também costumo sempre falar, né, que às vezes essa criança, quando foram rejeitada, por exemplo, na sua infância, e essas crianças muitas vezes elas acabam ficando durante a sua vida adulta, né, com aquele mesmo sentimento. É como se mesmo eu na minha fase adulta eu tenho os meus pensamentos da infância, entende? E assim eu sempre costumo dizer, gente, naquela fase, naquela época, você era criança, né? Você realmente às vezes precisava, né, de ter atenção, por exemplo, das pessoas queridas que você queria. Então você queria fazer tudo certinho, né, tirar as melhores notas, ser perfeito, né, porque você queria ser bem aceito, queria ser amado. E quando você chega na fase adulta, parece assim que você continua com aquele mesmo sentimento, entendeu? E aí você quer agradar todo mundo, né? E você, como falei, se falta e se falha, você quer se punir, né? E aí a gente chega naquela ideia de que não é necessário mais isso. Hoje, né, pelo contrário, você sabe se proteger, você sabe dizer não, né, você pode falar isso também,
né? Para que você não fique mais adoecida. Então, a maioria das pessoas, né? Então, Deus, ele quer que nós sejamos livres, tenhamos essa liberdade, tá, gente? Nós, hoje, em Cristo Jesus, nós somos livres, né? Mas existem muitas pessoas, infelizmente, ainda aprisionadas, né? Nessas raízes aí, nesses problemas, né? Que a fazem, que elas acabam entrando, né? Para esse, mais para esse lado aí de tentar estar satisfazendo, né? Agradando para se sentir aceita, né? E não é legal, porque você acaba se prejudicando, tá? Então Jesus diz assim: olha, eu vim para que eles tenham e desfrutem da vida, e a tenham em abundância, até a plenitude, até transbordar, né? Está lá em João 10:10. Ele quer que desfrutemos da vida, né? E às vezes a gente parece assim, acha meio que irreal, né? Quando você vê a sua vida assim tão destruída, né? Às vezes a gente se depara com a nossa realidade. Aí o Senhor diz assim: olha, a minha idealização para você hoje é essa, né? E só que a nossa realidade na nossa visão, né? Não está como a gente acha que deveríamos estar, né? Mas nós precisamos acreditar na palavra, precisamos confiar, né, que é possível sim nós vivermos essa abundância, vivermos essa plenitude, tá bom? Vivermos essa abundância, né, até que transborde. Aí nós temos aí a questão dos dois caminhos, né? Dois caminhos para a perfeição, o caminho legal e o caminho ilegal, né? É interessante esse conceito aqui. O caminho legal para a perfeição é tornar-se perfeito por meio do sangue do Cordeiro Jesus Cristo, né? Esse é o caminho legal, né, para a nossa perfeição. E graças a Deus né, por essa oportunidade que Deus nos dá, né, de mudarmos, né, de sermos transformados. É por isso que quando a palavra de Deus diz que nós devemos nascer de novo, é porque essa nossa velha natureza, ela é muito adoecida, né? Ela é cheia de muitos problemas mesmo, que só Deus sabe aonde Ele pode nos curar, né? Nem todos, às vezes, buscam, né, esse tratamento com Jesus. Ele é o único perfeito, né? O Senhor é símbolo de perfeição, né? Ele foi à cruz por nós, né? Pelas nossas imperfeições. Ele era por isso que ele foi escolhido, né? O Cordeiro imolado, o Cordeiro perfeito. Ele é o Cordeiro perfeito, né? Ele foi em nosso lugar, né? Ele foi o perfeito, né? Sacrificou-se pelos imperfeitos que somos nós, né? Senão ainda estávamos debaixo dessa carga, né? Ou seja, nós não tínhamos saída, na verdade, nós não tínhamos saída. Íamos viver uma vida adoecida sempre, né? Nós nos identificamos com ele enquanto prosseguimos para conquistar o prêmio. Supremo e celestial, para o qual Deus, em Cristo Jesus, está nos chamando a alcançar. Filipenses 3,14. Então, existe um prêmio para nós, né? Perseverança. Então, assim, nós estamos nessa caminhada, nessa corrida, né? Como diz a palavra de Deus. Então, existe um prêmio para nós, né? Vamos ter, além da bênção que você já recebe hoje aqui, terrena, além de, né? Você desfrutar de toda essa verdade que o Senhor traz para nós, né? Dessa libertação, sabe? Tirar esse jugo pesado que nós, né, infelizmente, foi colocado sobre nós, né? E às vezes, gente, a gente não estamos falando aqui também com relação a pessoas, no sentido de culpar. De alguma forma, elas acabam, às vezes, até repetindo os mesmos comportamentos, como eu falei sobre o comportamento daqueles repetitivos, né? Que elas acostumaram, aprenderam. E aí elas acabam, por exemplo, formando outras pessoas também do mesmo jeito. Então, nós devemos tomar posse desse caminho legal, tá? Esse é o caminho que nós devemos realmente fazer uso de uma forma sem máscaras, né? Que é a cruz, né? Eu acho que
Esse, assim, é o maior significado da palavra da cruz, é essa, é levar uma vida com Jesus, sabe, buscando, entendendo que nós estamos numa caminhada de aprendizado, né, e que só Ele é perfeito e nele nós somos aperfeiçoados todos os dias, tá bom? Por favor, considere as escrituras, vamos lá, né, dar uma olhadinha aí também nas escrituras, né, em 1 Tessalonicenses 5, 22 e 24, ali tem outros também, tá? Vocês podem acompanhar depois. Só para voltar lá um pouquinho, quando o Senhor revelou que havia um único meio legal de me tornar perfeita, esse foi um testemunho dela, por meio da fé em Jesus, o perfeito. Sabemos que, embora não possamos ver a perfeição nesse momento ainda, né, em alguma área da nossa vida também, mas nós podemos ver Jesus, né? A Bíblia diz que todas as coisas estão debaixo dos nossos pés, que temos autoridade sobre todas as coisas, embora não consigamos ver ainda todas as coisas debaixo dos nossos pés. Entretanto, podemos ver Jesus, né? Cristo, pela fé, que estou num processo, então nós temos que crer, né? Como eu falei, que estamos num processo também, assim como essa autora fala, né? Estou no processo de manifestar a plenitude ou a perfeição. O desejo do meu coração é ser perfeita, portanto, creio que Deus me considera como alguém perfeito. Enquanto estou prosseguindo na jornada, creio que sou perfeita em Cristo. Não compreendi isso por um longo tempo. Bem, se eu não sou perfeita, por que prossigo fazendo coisas que não quero? Por que continuo cometendo erro? É justamente por isso, né? Eu achei interessante esse trecho para a gente entender bem mesmo essa questão aí do caminho, né, para a perfeição. Tá bom, gente? Então, por que nós continuamos errando? Por que nós continuamos falhando? Porque nós não somos perfeitos, né? É justamente por conta disso, tá? E aí agora vamos às escrituras, por favor. A palavra de Deus diz assim, né? Mantenha-se afastado de toda forma de mal, e agora que o Deus de paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama fará isso acontecer, pois ele é fiel, né? Então nós estamos nessa caminhada, né, como disse a autora aqui a respeito dela mesma, né? Hoje ela entende isso, é uma mulher conhecida aí mundialmente, mas ela sabe, ela conhece, né? Ela não se considera como nenhum de nós nos consideramos, como o próprio apóstolo Paulo diz também, né? Ele mesmo diz: eu não digo isso porque sou perfeito, né? Quando a gente fala algo assim, não estou me achando perfeita, mas eu digo que nós estamos nessa caminhada, né? Então nós temos que crer realmente que nós estamos buscando essa perfeição. Em Hebreus 13, 20 e 21 diz assim: agora possa a Deus dar paz, que trouxe novamente de entre os mortos ao nosso Senhor Jesus, o Supremo Pastor das Ovelhas, pelo sangue e fortalecê-lo, e fazer de você o que você deve ser, e equipá-lo com todo o bem para que você possa cumprir a sua vontade, operando e realizando em você que lhe é agradável através de Jesus Cristo, para quem seja a glória para sempre. Amém. Né? Então, assim, todos esses versículos, eles vão nos garantindo, né, que nós podemos sim buscarmos essa perfeição, estamos nessa caminhada e o Senhor Jesus ele está conosco. Em 1 Pedro 5,10, e após você ter sofrido um pouco, o Deus de toda a graça, que tem o chamado para a sua e eterna glória em Jesus Cristo, Ele mesmo completará e fará de você o que você deve ser, estabelecendo, fundamentando, seguramente, fortalecendo e firmando. Glória a Deus por isso, né? Que o próprio Jesus, o próprio Deus nos garante isso. Amém, amadas? Né? Então, nós temos essa promessa aí para nós. Então, prosseguimos para o alvo, né? Se você tem um coração perfeito diante de Deus,
e prossegue para o alvo da perfeição, ele o considera como perfeito à medida que você está seguindo a sua jornada. Então, se nós não desistimos, nós estamos nessa caminhada, né, gente? Nós vamos estar sempre pelo próprio Senhor Jesus, né, sendo aperfeiçoado, e Ele mesmo nos considera, né, porque nós não desistimos, nós estamos com Ele todos os dias, né, como diz a palavra do Senhor. Pois os olhos do Senhor percorrem e atravessam toda a terra para mostrar-se forte a favor daqueles cujo coração é perfeito diante dele. Pois os olhos do Senhor percorrem e atravessam toda a terra, buscando alguém que seja perfeito, né? E aí ela até faz um comentário também, né? De que quando ela lia, aliás, ela fala que muitas das pessoas elas chegam até, vamos dizer, a metade do versículo, né? E às vezes não dão continuidade, e aí às vezes a gente fica pensando, meu Deus, então será que é possível o Senhor encontrar alguém? E não é possível o Senhor encontrar alguém perfeito, né, na terra. Mas ela diz que nós devemos ler, né, todo o versículo. Quando ele fala assim, ó, é para mostrar-se forte a favor daqueles cujo coração é perfeito diante dele, né? Cujo coração não não há desistência, né? Tem a confiança, cujo coração está mesmo diante das suas imperfeições, até porque quando você pega né, o livro, a Bíblia, né, você vê que o Senhor ele trabalhou as imperfeições, né? Trabalhou com pessoas que eram imperfeitas e improváveis, né? Exemplo, né? Nós temos vários vários exemplos na Bíblia, né? Dentre eles, por exemplo, né, o próprio apóstolo Pedro, as ações dele eram meio que não tão controladas, né? Era impulsiva, mas assim mesmo o Senhor apostou, né? Não, é o meu apóstolo, e foi trabalhando. Quando você fala isso do Novo Testamento, mas quando você vai lá para o Antigo, também você consegue ver como exemplo o próprio salmista Davi, né? Que foi um homem considerado como uma pessoa que Deus, né, o amava muito, segundo o coração de Deus, né, mas também foi um homem muito falho, né, teve seus momentos difíceis na vida, né, sua família, enfim. Isso a gente vai levando e vai entendendo, né, que o ser humano realmente é imperfeito e só o Senhor para nos justificar, só Ele mesmo, né, que se mostra forte, né, em favor daqueles cujo coração é voltado para o Senhor, ou seja, ainda que você fale, mesmo que você tenha os seus problemas, sabe, sua dificuldade, é, mas o seu amor pelo Senhor, né, não, não diminui, né? Filipenses 1,6 diz: Eu estou convencido e certo disso, que aquele que começou uma boa obra em vós a continuará até o dia de Jesus Cristo, até o momento da sua volta. Que coisa linda, né? Então, nós temos essa promessa. Aquele que começou a boa obra na minha vida, aquele que começou a boa obra na tua vida, né? Eu entendo que assim, na parte do novo nascimento, né, quando nós nascemos, né, nós começamos, o Senhor começa uma obra na nossa vida, mas antes mesmo, né, desse nosso novo nascimento, a nossa família também, Deus cuida da nossa família, né? Os nossos pais, ainda que muitas vezes tenham algumas falhas, como nós também como pais temos, né? Porque às vezes a gente acha só que eles tiveram, mas nós não tivemos. E na verdade, se você for analisar, nós também temos as nossas falhas, né? Mas, de alguma forma, transmitir os valores bons para nós, né? Tudo isso eu já imagino que é Deus tratando, sabe? Ainda no meio do caos, sabe? Deus ali já agindo, né? Porque quando você vê, assim, Deus ele está na tua vida a palavra de Deus diz que é desde quando foi projetado, né? Então, assim, como Deus trabalhou para que mais coisas, né, ruins, coisas mais difíceis não acontecessem na nossa vida. Então, você está fazendo progressos enquanto prossegue para o alvo. Então, essa é a nossa ideia que nós temos que pensar hoje. Que nós estamos em crescimento, que nós estamos progredindo todo dia, sabe? Todo dia você está cada vez mais perto de Cristo, mais perfeito, vamos falar assim. Cada dia você está mais
sendo moldado, né? Você está mais parecido com Jesus, né? Então, é nós entendermos isso, né? Que nós estamos nessa caminhada de mudança, tá bom? Então, tomando uma decisão, se você é como eu, terá de tomar a decisão de prosseguir várias vezes, cada dia. Paulo falou de prosseguir para o alvo, né? Foi o próprio apóstolo Paulo que falou. Isso é a Joyce, né, falando. E como vocês conhecem, né? Eu tenho certeza, quem não conhece, leiam os livros dela. Eu acho até interessante que ela diz, quando Jesus olhou para ela, né? Falou assim, eu escolho essa moça, né? Eu escolho para que ela possa vir fazer parte do meu reino, para que ela possa vir ser usada aqui por mim, eu venha, né, trabalhar na sua vida. E ela diz que parece assim como se ela estivesse imaginando, né? E alguém, ou até os anjos dizendo, tem certeza, Senhor? Olha, ela é uma pessoa assim que vai dar muito trabalho, é uma pessoa difícil, né? Tem certeza? E sim, tenho certeza, vá, né? Separe para mim, né? Então, assim, eu acho interessante porque ela também, ela tem essa questão do reconhecimento. Eu acho que é um ponto muito importante para nós. Reconhecermos que nós não somos perfeitos, que nós temos as nossas falhas, mas nós queremos mudança, né? Eu acho bonito. Vou até falar um pouquinho aqui também do que um dia eu ouvi uma pessoa falar para mim. Eu acho que até alguém possa se identificar com isso aí. Mas alguém chegou e falou assim, acho bonito quando a pessoa fala, né, que reconhece, olha, eu sou grossa, eu não, sabe, eu sou rude, às vezes eu não, eu ajo assim, né? Depois eu até me arrependo, mas eu peço todos os dias para o Senhor, transforma essa minha natureza ruim. Então, era assim, um compromisso que essa pessoa tinha de oração, pedindo para Deus, me transforma, Senhor, me transforma, me transforma. Né? E ela hoje fala, né, diz que ela tem visto muito a mudança na vida dela, né? E isso é bom, porque assim como ela viu que ela era, como diz a Joyce, eu era ruim, eu era porque nós também temos os nossos lados, como eu já falei, né? Nosso lado sombra, né? Aí, todos nós temos, tá, gente? Não tem nenhum aqui perfeito nem bonzinho, não, tá? Na sua plenitude. Ainda não. Estamos nessa questão da caminhada e do processo ainda, tá? Então, essa pessoa, quando falava isso, eu admirei, porque ela dizia assim, ela falava, né? Que hoje ela vê, ela está contemplando, né, a calmaria, né, ela já não se mete mais em embates que ela antes talvez se metia, entendeu? E acabava sobrando, vamos dizer, para ela, né? Ou seja, sempre a pessoa que às vezes se expõe muito, né, ela também acaba sendo alvo, tem de muitas críticas, tá? Então, como o apóstolo Paulo, né, ele também chegou a declarar: olha, eu não sou perfeito, não, gente. Tá? Mas eu caminho, olha para onde? Para o alvo, né? Para aquele ali que é o perfeito. Né? Nós apontamos para ele, é ele que é o perfeito. Então, é para ele que eu também estou caminhando, é para ele que eu estou, sabe, é nele que eu me escondo, né? É nele que eu busco a perfeição, ele é o meu espelho. Né? E qual é o alvo? Né? Ser como Jesus é o alvo dos cristãos. Esse é o meu alvo. Quer ser como Jesus? Quero ser como Jesus e responder como Jesus em cada situação. Olha que desafio, né? Então, assim, quando eu falo dessa pessoa aqui agora, eu dei o exemplo, era justamente isso, né? Ela, tipo assim, falar, como dizia a Joyce tem até um livro, Eu e Minha Boca Grande, né? Então, assim, às vezes a pessoa fala, tipo, fora da hora, fora do tempo, atropela e vai, sabe? E alguém vai criticar essa pessoa, né? Depois essa pessoa, ela passa até a se achar, assim, rejeitada, aí vem aquele sentimento de rejeição, entende? E aí ela já vai sentir aquela raizinha lá, já quer brotar de novo, né? Olha, tá vendo? Ninguém gosta de você, né? Você não é amada, você não é querida, você não é bem-vinda. Então, tua ideia não é aceita e assim vai. Nós precisamos tomar essa decisão, tá? Essa decisão legal, declarando palavras de amor e vida, né? Mantenha-se afastado de toda forma de mal, e agora o que Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Jesus Cristo, aquele que nos chama para isso acontecer, pois ele é fiel.
Aleluia, né? Glória a Deus. Então, nós precisamos declarar essa palavra na nossa vida, tá bom, gente? Né? Pedindo muito ao Senhor mesmo que Ele nos mantenha afastados, sabe? Afastados dessas raízes, né? Da amargura, do mal, né? Que nos faz viver de uma forma tão reprimida, né? De uma forma tão adoecida, tá? Porque o nosso Deus, ele é conosco, tá bom? Então, tenho a certeza de que aquele que começou a boa obra em nós, eu vou colocar, né? Irá completá-lo até o dia que Cristo voltará. Amém, queridas? Em nome de Jesus, vamos acreditar sim, né? Que nós vamos chegar um dia perfeitos pela fé. Amém. Então, nós vamos orar declarando a palavra, tá bom, gente? Aproveitar esse momento, tá? Em nome de Jesus, sobre essa palavra maravilhosa. E declare isso na sua vida, tá bom? Em nome de Jesus, né? Que o nosso Deus da paz, né, nos torne santos em todos os aspectos. E que o espírito, a alma e o corpo, o nosso corpo também, a nossa alma, sejam mantidos irrepreensíveis, em nome de Jesus. Pai amado, nós queremos te dar graça, Senhor, por esse aprendizado, meu Deus. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor traz-nos, Senhor amado, a luz, porque o conhecimento é luz. Tira, Senhor, aquilo que nos impede de enxergar, Pai, a, a tua meta, o teu objetivo para nossas vidas, Pai. Oh Deus amado, ali na cruz, Senhor, tu levaste sobre si todas essas nossas doenças da alma, doenças, Senhor, que nos afetam tanto, Senhor, tantas pessoas adoecidas, meu Deus. Oh, Pai amado, porque não tem, Senhor, buscado em Ti a cura, não tem se tratado, não tem buscado também, Senhor, a questão mesmo do autoconhecimento, e isso, Senhor, nos tem nos impedido tanto, Senhor, de avançarmos, tem impedido tanto, Senhor, de nós avançarmos, Senhor, em todos os aspectos da nossa vida, Senhor. E nós queremos nessa noite, Pai, que Tu venhas, Senhor, em nome de Jesus, visitar cada uma das minhas irmãs que estão hoje aqui, uma com a outra aprendendo, Senhor, porque elas também já fizeram essa reflexão, elas já fizeram essa leitura, até mais, Senhor, muitas vezes, talvez outras coisas, Senhor, Tu já tem ensinado a elas também através dessas leituras, né? Como a mim também, Senhor, muitas coisas o Senhor me fez refletir, e nós queremos só Te agradecer, Pai, por esse momento, e profetizar, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que nós sejamos irrepreensíveis, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, até a Tua vinda, Pai, porque essa é a nossa esperança para a perfeição, Senhor. Um dia, Senhor, nós vamos estar perfeitos como Tu é perfeito. Iremos estar juntos, Senhor, como diz a Tua palavra. Não mais olharmos, Senhor, oh Pai amado, Deus querido, como enigmas, mas, Senhor, olharmos face a face, olharmos a perfeição, Senhor. Pai, e alegrarmos, porque, como diz a Tua palavra, Senhor, como o apóstolo Paulo falou, Deus, um dia podermos chegarmos e dizer, Senhor, que nós cumprimos, Senhor, a nossa missão, que nós guardamos a fé, Senhor, e que nós agora estamos preparados para receber, Deus, de Ti a coroa, Pai, que nos é proposta, o que nos é dado, Senhor, que já está reservada, Pai, para cada um de nós, para Tuas filhas, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, que nós saímos dessa noite, desse momento, Senhor, leves, livres, em nome de Jesus, porque foi para isso que Tu nos chamou, foi para a liberdade, foi para termos liberdade, Senhor. Pai, quando estávamos, Senhor, nas trevas, no mundo, Deus, nós éramos escravos, Deus, dos vícios, escravos, Senhor, dos nossos desejos,
Pai, em nome de Jesus. Mas não, hoje nós somos livres, Senhor. Somos livres, sabemos a quem nós servimos, sabemos quem nos chamou e sabemos quem está cuidando de nós. Sabemos que quem está, Senhor, todos os dias, Pai, junto conosco nessa caminhada, Pai, cheio de tantas pedras, que tem tantos problemas, Pai. Muitas vezes, Senhor, nós não enxergamos, mas lá na frente, mas o Senhor já enxerga, Senhor. O Senhor já viu. Oh, Deus, nos dê um coração sensível, um ouvido sensível, Pai. Em nome de Jesus, para que juntos possamos andar, Senhor, por essa estrada. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos nos ver contigo andando nessa estrada, Pai. Como pai que segura na mão do seu filho e que não larga, e que cuida para que ele não caia, e que protege, Senhor, Pai, dos perigos que muitas vezes estão, Senhor, na estrada da vida. Oh, Deus, que nós possamos nos ver nesta hora, Pai. Seguros, Senhor, com a tua mão. Firmes, Senhor amado. E tão, Senhor amado, andando de uma forma tão tranquila, Pai. Oh, Deus. Como uma criança, Senhor, que confia no Pai, que confia na mãe. Oh, Deus amado, em nome de Jesus, Senhor amado, alegres, oh Deus, porque sabe que está seguro. Obrigada, Pai, por essa oportunidade, Senhor, rica. Oh, muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor. Nos abençoe para a glória e honra do teu santo nome. Amém, Jesus. Aleluia. Amém. Obrigada. Amém. Amém, glória a Amém. Deus. Amém. Quantas Glória a caminharam aí com Jesus nessa estrada? Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Eu me senti bem livre. Amém, bom, queridas. glória a Deus Deus. abençoe, viu? Gratidão, pastora Glaucia, gratidão a cada uma que esteve conosco de mais esse momento. Que Amém, delícia. Miriam. Obrigada, viu? Glória Deus a os Deus. abençoe, Deus tá abençoe a bom? vida de vocês. Fiquem na Amém. paz do Senhor, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre vocês, Amém. que vocês sentem a paz. E a paz dele, que excede todo o nosso entendimento,